Hebreus capítulo 7. Muitas pessoas, irmãos, se perguntam, já me perguntaram, pastor, dízimo, nós devemos entregar dízimo, é do Novo Testamento ou do Velho? E eu sempre ensinei na igreja que dízimo não é obrigação da lei. Eu tenho uma mensagem no YouTube antiga, que eu ensino bem direitinho sobre dízimo e oferta. Lá em Mateus, se eu não me engano, 23, Jesus fala ali sobre os fariseus que entregavam o dízimo e não cumpria com o mais importante da lei, que era o amor, a benignidade. E muitos estudiosos ou pastores da nova geração que argumentam que não é necessário entregar o dízimo, eles falam que lá Jesus estava falando para os judeus, que os judeus deviam dar, porque lá Jesus não mandou parar de dar. Mas tem muita gente que argumenta que o texto ali em Mateus é só para judeus, ainda que está no Novo Testamento. Tudo bem. O texto em Hebreus que eu vou ler para vocês, não foi Jesus que falou. Foi um dos apóstolos cujo não se tem autoria, alguns acreditam que foi Paulo que escreveu, mas ninguém sabe ao certo. O fato é que no Novo Testamento ele fala sobre o dízimo. Não para ser entregue aos levitas, aqui ele está falando com a igreja, porque Paulo foi o pregador dos gentios. Seja Paulo ou não, as cartas são para a igreja, são para os gentios. Ainda que ele esteja falando mesmo com hebreus que se convertiam também. Olha a explicação que ele dá. Eu já ensinei também sobre isso, mas olha. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava na matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Observe que Abraão deu dízimo e nem tinha lei ainda. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Nós vamos ver que ele está falando de Jesus. Depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai. Por que está falando de Jesus e não de um sacerdote comum? Olha o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias e nem fim de existência. Somente Deus não tem princípio de dias e nem fim de existência. Os anjos foram criados. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo não foram criados. Então aqui está falando do próprio Deus na pessoa de Cristo, Melquisedeque. Mas feito semelhante ao Filho de Deus, quer dizer, aqui já está mostrando sobre Jesus, permanece sacerdote para sempre. Agora olha o sacerdócio de Cristo. Muitas Bíblias já explicam e traz o título que está falando do próprio Cristo e que ele é superior aos levitas. Os levitas eram quem recebia o dízimo. Vejam como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo. Aqui os filhos de Levi, de acordo com a lei, recolhe o dízimo do povo. Entretanto, versículo 6, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, aí já está falando de Jesus, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. No versículo 7 diz, evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior, ou seja, os levitas inferiores, o menor abençoado pelo maior, que é Cristo. Aliás, aqui já está falando da igreja, os que recebem dízimo são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Está falando que Jesus Cristo recebeu os dízimos de Abraão antes que houvesse lei. Na terra, os homens mortais recebem. E aí ele foi recebido por aquele de quem se testifica. Versículo 9. E por assim dizer,
Também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao seu encontro. Irmão, se esse texto não está falando de dízimo no Novo Testamento, eu não sei te ensinar mais nenhum outro. Quando o Senhor abriu os olhos, o meu entendimento sobre... Eu sempre, graças a Deus, mais de 20 anos de igreja, para graça e misericórdia do Senhor, o Senhor sempre me deu a graça de ser dizimista. Não é por causa disso aqui. Mas eu estou explicando, talvez como pastor, como estudioso também, teólogo, que muitos pastores, muitas pessoas na internet dizem, não, o dízimo era só para a lei. Nós que somos cristãos temos uma aliança com quem? Com Jesus, não é com Jesus Cristo? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando eu digo que nós não somos obrigados a fazer as coisas pela lei, é porque nós não guardamos sábado, nós não entregamos dízimo como judeus, como se ele fosse dado para salvar. Entregar o dízimo não vai te salvar. Ah, pastor, mas se eu não entregar, eu vou para o inferno? Então, não é porque a pessoa deixou de entregar um dízimo ou entregou, não é disso que eu estou falando. Ah, que vai vir um gafanhoto. Aquilo lá era para os judeus. A pessoa pode até perder a sua salvação, não por deixar de entregar dízimo, só se ele for avarento, e aí já é outra história que só Deus sabe. O fato é que dizer que nós, como igreja do Senhor, não deveríamos entregar, nós infligimos esse texto. E o Senhor abriu o meu entendimento para esse texto de uma forma, nessas últimas 2 semanas, que eu não tinha entendido. O Senhor falou ao meu coração, não basta só você dizer, o povo não é obrigado a dar pela lei, vocês não vivem pela lei, mas Cristo é o nosso sumo sacerdote. Se hoje nós trazemos a igreja, independente do que alguém nos fale, nós entregamos como Abraão entregou, antes que houvesse lei, como Jacó entregou, antes que houvesse lei, porque nós não entregamos para os levitas, nem para os judeus, porque não somos, mas sim para o superior, que é Cristo. Trazemos aos homens mortais, como os judeus levavam, trazemos à igreja, sim, mas é a Cristo, irmãos. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, que você ofertar, e a oferta, cada um contribui conforme sente no coração, e o que você entregar o dízimo, você pode ter certeza, como nós sempre ensinamos, que é para Jesus que você está fazendo. Não é para um pastor, não é para uma igreja. Deixa quem quer que seja por aí, ou que ensine, fale o que ensinar. Se alguém tiver alguma coisa que me ensine contra esse texto, ou mesmo na internet, de repente assistindo, me explique, né? Porque eu não vejo dúvidas nenhuma. Quando o Senhor me abre os olhos do entendimento da palavra, eu sempre digo aqui, eu ensino, só que trago com a palavra. Amém, irmãos? Então, estou falando isso porque o Senhor falou muito no meu coração. Você tem falado muito que o dízimo não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Dízimo é amor. Dízimo é confiança por aquilo que Jesus fez por nós. Só que Ele nunca nos mandou deixar de dar. Não é porque nós não somos judeus, aquele negócio que o povo, vai te faltar isso, vai comprar remédio, vai vir gafanhoto, o que tá. Não é isso não. Nós não vivemos debaixo da lei dos judeus, olho por olho, dente por dente. Deus não é um Deus assim, irmãos, porque se fosse, né, tem tanto ímpio aí que nem entrega dízimo no mundo, nem oferta, nem nada, são milionários. Deus não é assim. Deus é um Deus que traz chuva para o ímpio, para o bom, para o ruim, para todo mundo. Deus dá oportunidade. Só que dízimo e oferta é para aqueles que entendem no seu coração que a obra é mantida através disso. E eu sempre digo aqui, eu sei que existem os cães gulosos. Nós sabemos que existem pastores, falsos profetas, pessoas que roubam, que vendem argumentos, que vendem um tanto de coisa. Só que nós aqui não fazemos isso. E mais ainda, por não fazermos essas coisas, não vendermos nada, eu não tenho medo algum de ensinar. Porque aqui eu nunca vendi, como diz, nem feijão, nem lenço, nem semente, nem nada ungido, né? Graças a Deus esse peso não cai nas minhas costas. Amém, irmãos? Mas eu tenho que ensinar a palavra da verdade.